Olá, veja nesta edição. NPT busca fortalecimento de políticas públicas contra o racismo. O Ministério Público do Trabalho propôs um abaixo-assinado para que a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância e a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância sejam ratificadas pelo Congresso Nacional. Sindicato é acionado na Justiça após descontos indevidos no contra-cheque de não filiados. Abri o contra-cheque, olhei tudo e vi que tinha essa contribuição sindical indevida. Meio ambiente de trabalho de rodoviários é afetado e MPT entra na Justiça contra responsáveis. Os ônibus do Distrito Federal têm motor dianteiro, que fica ao lado do motorista. Esse motor ele emite ruído, calor e vibração. Esses três fatores juntos prejudicam a saúde por completo dos trabalhadores. E ainda, o trabalho de um detetive particular. Pensa que é uma gravata normal, ela é uma gravata normal realmente, mas ela tem uma câmera aqui. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Para fortalecer políticas públicas de combate ao racismo, o MPT tem buscado o apoio de entidades da sociedade civil e sindicatos para a ratificação de 2 convenções aprovadas em 2013 na Organização dos Estados Americanos. Histórias envolvendo racismo ainda são comuns em todo o país. Principalmente no colégio, você sempre ouve umas piadinha até jogando bola, que você rouba a bola, tinha que ser porque é negro, roubou a bola. É complicado. Algumas vezes você finge que não ouviu, mas algumas vezes você acaba entrando em discussões, mas algumas vezes a maioria acaba fingindo que não ouviu, dá aquela risadinha sem graça, que às vezes também a pessoa que está proferindo aquela brincadeira, às vezes para ela aquilo não é preconceito, mas para a gente que ouve, a gente sente aquilo, acha chato, né? Fica chateado, mas às vezes até a pessoa acha realmente que ela está brincando, que aquilo não é algo que não vai ofender, né? Mas acaba ofendendo, sim. Eu acho que só teve um caso mais explícito, que foi no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá, que eu, falando com uma mulher loira, acabou combinando de homens da cidade se ofender com isso. Foi algo muito forte, marcante e relevante para mim em relação a isso. Faz um tempo, mas até hoje eu lembro com exatidão. Os casos podem não parecer graves, mas quem pratica, na verdade, comete um crime inafiançável. Já a vítima nunca esquece a situação. Entrevistas, né, de a pessoa ser excluída mesmo porque ela é negra, né? E às vezes de chegar num local e a pessoa, por ela ser negra, ela ser tratada diferente pelo fato justamente dela ser negra. Então, não, a pessoa é branca, ela vai ser tratada de uma forma. Isso acontece não só com cor também, mas com questão financeira, né? Então, se a pessoa tem um poder aquisitivo melhor, ela é tratada diferente, assim como o negro, em alguns lugares, é tratado de maneira diferente, justamente pela questão dela ser negra. Joyce não esconde o sentimento diante dessa realidade. Eu fico triste, né? Triste em pensar que as pessoas pensam que elas são diferentes uma das outras, porque ela tem uma cor, porque ela é branca, tem uma cor diferente da minha, ela se sentir melhor ou querer me fazer me sentir inferior a ela, justamente por essa questão de cor. Eu fico triste. Eu tenho pena desse tipo de pessoa, pena mesmo, porque a gente pode qualificar as pessoas por diversas coisas e não por questão de cor. Acho que é uma questão banal, é uma pessoa muito fútil, uma pessoa que classifica as pessoas pela cor que ela tem, pela etnia ou pela classe social. Para combater situações como essa, o Ministério Público do Trabalho propôs um abaixo-assinado para que a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância e a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância sejam ratificadas pelo Congresso Nacional. A Convenção contra o Racismo, a Convenção Interamericana contra o Racismo, ela propõe uma pesquisa das problemáticas raciais, indica a escravidão como fonte de racismo. Portanto, eu acredito que nós caminhamos rumo à ratificação dessas convenções. Nós estamos caminhando na direção de um mundo com mais paz, de um mundo de amor, de um mundo de confraternidade.
confraternização entre os povos, entre as culturas, de um mundo com um sentimento de multiculturalismo, como propõe a Convenção Interamericana contra o Racismo. Os dois documentos foram aprovados pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, mas para ter validade no Brasil, precisam ser ratificados pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma razão para acreditar que o Brasil não venha a ratificar essas convenções, uma vez que o Brasil já ratificou todos os outros documentos internacionais em que elas se fundamentam. A ideia é que entidades da sociedade civil e sindicatos participem do abaixo-assinado. O procurador do trabalho considera que a não ratificação das convenções expõe ainda mais o preconceito da sociedade. Então isso foi, eu diria assim, uma desconstrução do mito da democracia racial. E essas convenções também exigem uma razoável diversidade nas posições de destaque, tanto no âmbito dos poderes públicos, da administração pública, como no âmbito de todos os setores da sociedade, inclusive nos setores privados. Já a assinatura poderia colocar o país em outro patamar no combate à discriminação. Existe uma vontade de se criar um continente sem discriminação. Nós estamos no decênio afrodescendente. A Resolução 68 da Organização das Nações Unidas instituiu os anos de 2015 a 2024 como a década da afrodescendência. Então, nós esperamos que o Brasil ratifique essas convenções ainda no início dessa década da afrodescendência. Quem já foi vítima do racismo espera que as convenções possam ajudar a próxima geração a não passar por situações parecidas. É ruim a gente estereotipar as raças, né? Por exemplo, eu sempre vejo um negro como lixeiro, como empregada doméstica, e, enfim, com subemprego, né? E a gente está acostumado a ver pessoas brancas como médicos. Eu queria que um dia meus filhos, eu não tenho filho, mas que meus filhos vissem outra visão disso tudo. O Trabalho Legal traz agora um alerta. Você costuma olhar os descontos descritos aí no seu contra-cheque? Se a resposta for não, você corre o risco de ser lesado. Com o contra-cheque na mão no começo do mês, muitas vezes o trabalhador só observa o valor líquido e não cria o hábito de conferir os descontos. Eu realmente não sei. Cada vez que eu tento entrar no meu acesso, que a gente tem direito a olhar a folha de pagamento online, sempre me bloqueia, porque eu não lembro de senha, nunca. Tem sempre que pedir ajuda aqui de uma colega de trabalho para me ajudar a acessar, mas eu realmente não tenho mania. Não sei direito quanto que me descontam e eu olho o meu salário, se eu acho que está compatível com o que veio no mês anterior, eu deixo. Já Marcela confessa ter a atenção redobrada. Nada passa pelo olhar atento da publicitária. Eu olhando ali, eu disse, esse negócio está errado, né? Estão me faltando X reais. E eu, então, olhei o contra-cheque, né? Abri o contra-cheque, olhei tudo e vi que tinha essa contribuição sindical indevida. Por que indevida? Porque eu não havia sido comunicada previamente, não havia sido consultada sobre, a minha autorização não havia sido pedida para que esse desconto acontecesse. Um caso semelhante chegou aqui ao Ministério Público do Trabalho, que entrou na Justiça contra o Sindicato dos Trabalhadores de Imobiliárias do Distrito Federal, após a denúncia de um não filiado que teve descontado no salário a contribuição assistencial, proibida para quem não é sindicalizado. O que houve de alegação por parte do sindicato é que havia o direito de oposição. O direito de oposição também previsto na convenção coletiva, ele fixava um prazo de 10 dias ao trabalhador não filiado para se opor a esse desconto, contados do registro da convenção coletiva junto à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o que foi considerado pelo Ministério Público algo assim irrazoável, porque o trabalhador ele não sabe o dia em que esse registro é feito pelo sindicato.
Esse trabalhador também que fez a denúncia, ele não teve como exercer o seu direito de oposição porque já havia passado o prazo. Um caso típico, né? Porque ele nem mesmo sabia, né, o dia do registro da convenção junto à Superintendência Regional do Trabalho. A audiência ocorreu na 16ª Vara do Trabalho de Brasília. O acordo judicial prevê a obrigação do sindicato de não realizar descontos nos salários ou fazer cobranças em instrumentos de negociação coletiva que firam a liberdade sindical. Procurado, o SEICOM não quis comentar o assunto. Caso descumpra a sentença, o sindicato será multado em R$20 mil por cada débito indevido. A filiação ou não por parte do trabalhador a um sindicato é uma escolha assegurada por lei. Segundo a Constituição Federal, ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado, mas é obrigado a pagar a contribuição sindical anual, feita todo mês de março. Já outras contribuições, como confederativa, assistencial e mensal, são facultativas a não filiados. O precedente normativo 119 do Tribunal Superior do Trabalho entende ser inconstitucional a cobrança a não associados, por violar o princípio da livre associação e da liberdade sindical. Segundo Milena Costa, ficar de olho no contra-cheque pode evitar prejuízos. Fica mesmo um alerta para que haja esse acompanhamento, né, através do contra-cheque. No mês de março vem a contribuição sindical, mas ficar atento, né, ao desconto de outras contribuições, principalmente se não for filiado, né, e até mesmo o filiado, né, o filiado também tem que ficar bem atento ao contra-cheque para que ele fiscalize se o percentual está sendo descontado de forma correta. Agora a Ana diz que vai ficar mais atenta e prestar atenção em cada detalhe do contra-cheque. Tenho que estar ligada, eu tenho que me policiar para isso, mas realmente eu sou um ser desligado. Eu brinco muito com ela todo mês. Você já olhou seu contra-cheque, né? Eu sempre, quando eu fico sabendo de algum ou desconto ou acréscimo, né? Eu sou sempre a primeira a avisá-la. Olha, tem um desconto aqui, ó, tem um acréscimo de lá, né? Então eu brinco que eu sou portadora de boas e más notícias, né? Mas eu acho que é muito importante, todo mundo deveria fazer isso. A seguir, meio ambiente de trabalho de rodoviários é afetado e MPT aciona responsáveis na Justiça. O governo do Distrito Federal foi acionado na Justiça após investigações do MPT comprovarem que uma das empresas que realiza transporte público em Brasília colocou em risco a saúde dos trabalhadores. A reportagem é de Rodrigo Nunes. As investigações do Ministério Público do Trabalho comprovaram que a situação dos rodoviários da aviação satélite, que opera no Distrito Federal, é precária, com risco à integridade física dos trabalhadores. Nós recebemos denúncias do sindicato com relação às más condições de trabalho dos rodoviários, motoristas e cobradores, principalmente devido à localização do motor nos ônibus. Os ônibus do Distrito Federal têm motor dianteiro, que fica ao lado do motorista. Esse motor ele emite ruído, calor e vibração. Esses três fatores juntos prejudicam a saúde por completo dos trabalhadores, em especial a saúde auditiva. Analisando os dados oficiais da Previdência, nós constatamos que no Distrito Federal, cerca de 48% dos trabalhadores rodoviários, motoristas e cobradores apresentavam PAIR, perda auditiva induzida por ruído. O governo do Distrito Federal foi acionado na Justiça pelo MPT por causa das irregularidades na aviação satélite, que pertence ao grupo Pioneira. O GDF acabou condenado a pagar uma indenização de R$1 milhão por omissão na fiscalização das condições de trabalho dos rodoviários. A decisão é da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Como esse é um serviço público, deveria ser prestado pelo órgão público, pelo Distrito Federal. O Distrito Federal lançou dos instrumentos possíveis, ele fez uma concessão a diversas empresas, entre eles a Satélite, só que não houve fiscalização. E por isso, o Tribunal Regional do Trabalho entendeu que o Distrito Federal é responsável solidário
pela fiscalização e pela prestação desse serviço. Por isso que foi condenado em R$1 milhão por danos morais coletivos, porque lesou toda uma coletividade de trabalhadores e a sociedade como um todo. Ainda de acordo com o procurador do trabalho, a falta de fiscalização pode agravar os riscos sofridos por motoristas e cobradores. Nós constatamos nas nossas investigações que os ônibus, como não passam por fiscalizações, têm problemas no freio, têm problemas de reflexo no vidro lateral. Há o perigo também do condutor se distrair quando um passageiro conversa com ele, ou uma briga, um assalto, e nada disso é fiscalizado ou não são tomadas medidas para minorar esses riscos e essas condições desfavoráveis dessa profissão. O Tribunal Regional do Trabalho determina que a aviação satélite regularize o ambiente de trabalho dos empregados antes de voltar a rodar. A empresa também deve ter 100% da frota composta por ônibus com motor traseiro, ar-condicionado e câmbio automático. Em virtude dessas ações, nós estamos negociando com o Distrito Federal um projeto de lei para que todos os ônibus tenham motor traseiro. É mais seguro, é mais rentável. O ônibus com motor traseiro é um pouco mais caro, mas a manutenção é mais fácil, é produzido no mercado nacional. Os problemas dos motoristas e cobradores não se limitam apenas aos ônibus. A questão dos terminais é um outro problema grave, porque os motoristas e rodoviários eles não têm um lugar para descansar, para ir ao banheiro, para fazer uma refeição, um lanche. Nós constatamos nas nossas investigações que não há um cuidado com os terminais. Há terminais que sequer existem. Então, os próprios trabalhadores se cotizam para construir um banheiro, mas sempre em condições inadequadas. Essa é uma responsabilidade tanto das empresas concessionárias quanto do Distrito Federal, e nós não podemos deixar que esses trabalhadores tenham sua dignidade vilipendiada pela falta desse cuidado. Agora, a empresa tem até 31 de outubro para implementar um controle médico de saúde ocupacional e o programa de prevenção de riscos ambientais. A aviação satélite ainda terá de disponibilizar equipamentos de proteção individual, água potável e banheiros nos terminais. Será cobrada uma multa diária de R$1.000 por cada trabalhador ou veículo encontrado em situação irregular. Procurados, tanto o governo do Distrito Federal quanto a empresa não quiseram comentar o assunto. Fique agora por dentro das ações do Ministério Público do Trabalho com a revista MPT. Grupo Pão de Açúcar é condenado por jornada abusiva. O Ministério Público do Trabalho em Sorocaba conseguiu na Justiça a condenação da Companhia Brasileira de Distribuição, conhecida como Grupo Pão de Açúcar, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$300 mil por abusos de jornada de trabalho. A sentença, dada pela primeira vara do trabalho de Sorocaba, também determina o cumprimento de obrigações relativas a descanso semanal, intervalos e duração máxima do expediente, sob pena de multa diária de R$500 mil por empregado lesado. Cabe recurso ao Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Banco é condenado por punir funcionários que o acionaram na Justiça. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul obteve liminar contra o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, obrigando a instituição a encerrar atos discriminatórios ou represálias contra empregados que o acionem judicialmente. De acordo com o inquérito civil, as represálias envolviam transferência, perda de função ou cargo em comissão, dispensa e não recebimento de parcelas salariais habitualmente pagas. A multa diária fixada pela 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre para o caso de descumprimento é de R$10 mil. O Banrisul se recusou a firmar termo de ajuste de conduta proposto pelo MPT. O Ministério Público do Trabalho pediu ainda na Justiça a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$1.700.000 e a divulgação da sentença em jornais. E você vai ver logo depois do intervalo o trabalho de um detetive particular. Localizar pessoas desaparecidas, desvendar crimes e até solucionar casos de traição estão entre as inúmeras funções de um detetive particular. O repórter Rodrigo Nunes conversou com Sérgio Barros, um dos profissionais mais requisitados em Brasília. Já teve a sensação de estar sendo vigiado?
Estranho, né? Mas às vezes acontece e pode ter alguém acompanhando os seus passos. Muitas vezes o responsável por isso é um detetive. Então, viemos atrás de um para saber como é o trabalho desse profissional. Vamos nessa? E encontramos o Sérgio, que é detetive particular. Sérgio, como é trabalhar vigiando os outros? Olha, você viver um pouco da vida da pessoa que está sendo investigada. Os lugares que ela frequentar, os ambientes que ela for, a gente vai estar sempre ali por perto e convivendo um pouquinho da vida da pessoa. E como é a rotina de um detetive particular? É uma rotina meio pesada, porque não temos horário. Se o cliente ligar 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã, a gente tem que estar pronto e preparado para atendê-lo, né? Depende de cada caso. Então, a gente tem que estar sempre disponível para o cliente. É uma profissão perigosa? Sim, a profissão de detetive particular é uma profissão perigosa, porém você tem que tomar cuidados ao investigar, né? Porque você não sabe completamente com quem você está lidando. Então, você sempre tem que manter sigilo, né, de todas as informações que você vai obtendo dos casos. Muitos anos nesse meio, muitas histórias para contar, né? Teve alguma que marcou a sua trajetória? Sim, muitas histórias. Teve uma que marcou a nossa trajetória, que foi de uma cabeleireira que acabou nos contratando. Motivo, o seu parceiro, o marido dela, ela estava desconfiada que ele teria engravidado a enteada, né? Então, assim, ele acabou saindo de casa em torno mais ou menos de uns 3 meses, ao desconfiar que a filha estava grávida, e sumiu. E ela nos contratou para descobrir, localizar onde ele estava, porque a própria filha não sabia se o filho que ela estava esperando era do padrasto ou era do namorado. Então, ela nos contratou para localizar ele, para que ela viesse conversar com ele para fazer o exame de DNA. E a gente vê aqui que tem muitos utensílios. Sim. Todos esses são usados por vocês? Todos esses equipamentos são usados pela gente. Essa aqui é uma gravata com câmera. Você pensa que é uma gravata normal, ela é uma gravata normal realmente, mas ela tem uma câmera aqui. Imperceptível, né, praticamente? Imperceptível. E é acionada com controle remoto, né? Então a gente acopla ela no corpo e o controle pode ficar dentro do bolso, você aciona o equipamento e começa a fazer a investigação. Temos esse outro equipamento também, que ele é muito eficaz e bom. É uma câmera escondida que a gente pode acoplar em lugares onde a pessoa não perceba. Você pode estar lá no quarto da sua criança, do seu filho, né? E monitorar do seu trabalho, o que está acontecendo no quarto do seu filho. Se a babá está cuidando direito, né? Enfim, um equipamento excelente. Tem esse boné aqui também, que ele possui uma câmera. Excelente equipamento também. E temos esse também, que é um relógio de parede. Tem uma câmera no relógio? Tem uma câmera no relógio também. Aqui no número 10, se você olhar, tem uma câmera. E esse equipamento, ele também é Wi-Fi. Depois dele instalado no ambiente, você tem acesso no seu celular, no computador da sua casa, onde você estiver, de todas as imagens que estão acontecendo do ambiente. Falta dizer que tem no som também agora. Tem no som também. Esse no som aqui é um equipamento que é instalado, é um som normal de casa, né, ou para você colocar em casa, escritório ou consultório, mas a gente abriu ele e acoplou uma câmera escondida nele. Eu vou até mostrar para você como que ele trabalha, como que ele filma. Então vamos lá. Mas é só isso? Já está gravando a gente? Sim, já liguei o equipamento e ele já está gravando. Já está gravando, sim. Ele grava com detecção de movimento. Então quer dizer que agora eu estou sendo monitorado? Você agora está sendo filmado nesse exato momento. Dá um tchau aí. Eu vou colocar um equipamento para você também começar a monitorar. E vamos sentir um detetive, então. Sim, olha só. Ele é um botão de camisa. Vou colocar em você. Posso? Pode. Pronto, coloquei o equipamento em você. Agora eu vou ligar ele e você vai sentir uma vibração, vai parar. Pronto, você já pode gravar, já pode começar a espionar também. Então agora é só hora de dar tchauzinho para a câmera.
E com todo esse equipamento, quais são os casos mais comuns aí que vocês investigam? O carro-chefe hoje de uma agência de investigação são de infidelidade conjugal. Hoje, a gente tem 50% dos casos que a gente pega hoje são de infidelidade conjugal, traições, enfim. Então o mercado para detetive particular ele é amplo no Brasil? Sim, o mercado para o detetive particular é amplo, sim. É uma profissão que vem tendo procura a cada dia que se passa, a população sempre precisa de uma ajuda, para desvendar os casos, para conseguir descobrir os mistérios que tem aí. E quem quiser ser um detetive tem que fazer o quê? Hoje, para quem quiser ser um detetive, é preciso fazer um curso, estudar alguns meses e depois fazer algumas aulas práticas para ser um detetive. Não pode ter antecedentes criminais, enfim, entre outras. E também ter muita coragem, que a pessoa ela tenha disponibilidade para trabalhar, porque é uma área que você precisa ter tempo para trabalhar nos casos, e cada dia, cada mês que passar, sempre se atualizar na tecnologia. Sérgio, muito obrigado pela participação no quadro Meu Trabalho. E se você quiser deixar um recado para os telespectadores? Olha, o recado que eu deixo é que o mercado está aberto, estamos de porta aberta para atender a todos, tá? Hoje, quem quiser ser um detetive particular, estamos à disposição para ajudá-lo. O quadro Meu Trabalho com o detetive particular fica por aqui. E voltamos ao estúdio com você, Rafael. Bacana, né? Parabéns ao Sérgio pelo trabalho. Quer participar do nosso programa? Então envie um e-mail com a sua sugestão de reportagem para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima semana.